Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, segundo dia da terceira rodada da fase de grupos. Algumas seleções já classificadas que podem mesclar as equipes, não sei se é o caso de todas, mas algumas, e outras seleções precisando muito da vitória e algumas jogando por empate. Nessa terça-feira eu tive mais um dia de prejuízo, foi meu segundo dia de prejuízo da Copa, basicamente prejuízo em mercado de gols. Tomar cuidado com essa interpretação. Algumas seleções não estão aproveitando os espaços em contra-ataque que a gente costuma explorar os mercados de over-limite, né? Geralmente quando a gente tem um time em vantagem e outro time desesperado, como foi o caso do Irã contra os Estados Unidos abdicou de aproveitar esses espaços e eu me embarquei nessa especulação de mais um gol. A Inglaterra também, aqui acho que foi um erro meu também de ter entrado nesse over-limite quando já estava 3-0. Então, tomar um pouco de cuidado, vou levar isso como uma informação para os próximos jogos. Primeiro jogo do dia nós temos Tunísia e França, uma França já classificada com 6 pontos, podendo mesclar alguns jogadores. Eu acho que a França pode até poupar alguns jogadores importantes para as oitavas de final, mas eu acho muito difícil o Mbappé ficar de fora, tá? É um cara muito novo, um cara muito ousado e com uma gana muito grande de ter recordes, né, quebrados numa Copa. É um cara que já foi campeão mundial na Copa passada, em 2018. Jovem, jogador de tudo. Então, assim, muita gana, muita vontade, um cara que vai para cima. Acho difícil o Mbappé ficar de fora. Uma França com uma odd de 1,50 dá pra gente uma possibilidade tanto de trabalhar a favor da França como ler a Tunísia, uma odd parecida um pouquinho com uma odd da Inglaterra. E com o mesmo, cenário um pouco diferente do da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra não estava 100% classificada, poderia ficar de fora em caso de goleadas do Gales, mas não aconteceu, obviamente. Mas é uma França que já entra classificada, então é a primeira vez que a gente vai fazer um jogo de uma seleção ali com uma odd um pouco mais alta já classificada. Da Holanda hoje, a Holanda também não estava 100% classificada, eu acredito que... Não, a Holanda já estava, né? Não, a Holanda não estava, tinha 4 pontos. Eu acredito que é uma odd um pouco mais alta que a da Holanda. A Holanda hoje foi 1,20. Então eu tenho um cenário mais direcionado para o Leia Tunísia, tá? Dificilmente eu vou trabalhar a favor da França se houver algum desfalque. O que eu quero dizer para vocês? A Tunísia foi responsável por um dos meus primeiros sustos no Match Odds nessa Copa. Eu tomei um gol da Tunísia cheio no mercado, quando a Tunísia jogou contra a Dinamarca. A Dinamarca não estava exercendo uma superioridade gigantesca em campo, mas era superior. E eu estava contra o time da Tunísia, tá? Mercado brigando bastante para subir e tal. E eu acabei tomando um gol de contra-ataque que foi anulado num impedimento. O que eu quero chamar a atenção para vocês é isso. A França, o estilo de jogo da França não é um estilo de jogo tão alto com os jogadores titulares. O Deschamps gosta de chamar o adversário para cima para poder contra-atacar, independente de quem vai jogar. Isso é uma crítica minha. Eu tenho algumas ressalvas sobre o trabalho do Deschamps. Eu acho que a França vai melhorar muito com a chegada do Zidane como novo treinador no próximo ciclo. Mas eu acredito que a França, independente do time, vai acabar fazendo em alguns momentos do jogo esse retorno das linhas para chamar o adversário para cima. E aqui a gente tem uma classificação extremamente necessária da Tunísia de ter que vir para cima, né? Uma Tunísia que tem 1 ponto, pode se classificar ainda se vencer a França e torcer para que a Austrália e Dinamarca empatem, né? Porque no caso da Austrália empatando ela vai a 4 pontos, a Tunísia vencendo também vai a 4. O primeiro critério de desempate aqui é o saldo de gols. Nesse caso a Austrália tem -2 e a Tunísia nesse momento tem -1. Então se a Tunísia tem -1 e vencer por 1-0, por exemplo, ela ficaria com saldo 0 e passaria a seleção da Austrália, passaria para as oitavas em segundo lugar. Então é possível, não é impossível, né? Já falamos aqui, não existe nada impossível no futebol, existe algo improvável, né? Mas a gente tem uma probabilidade de que a Tunísia se exponha bastante aqui contra a França. Vai ser a primeira vez que talvez a gente veja uma Tunísia mais exposta contra uma seleção de calibre. Porque contra a Austrália, quando ela estava perdendo, a Austrália não quis aproveitar os contra-ataques. Então eu tenho uma Tunísia podendo, num primeiro cenário, se expor desde o início e dar à França chances de contra-ataque. Se o Mbappé jogar, vai ser muito perigoso para a Tunísia. E uma Tunísia
segundo cenário, mais resguardada, tentando jogar por uma bola, e aí caso a França saia na frente, aí sim a gente vai ter uma Tunísia completamente desorganizada. O que eu pretendo fazer nesse jogo? Primeiro, se for uma Tunísia que vai jogar por uma bola, mais atrasada em campo, mais composta, mais compacta, quero trabalhar contra a Tunísia quando a França mostrar a superioridade. Lembre-se que a França é um time que demonstra superioridade. Eu não gosto de trabalhar contra a seleção que está jogando contra a França, no caso, trabalhar contra a Tunísia, se eu ver uma Tunísia com posse de bola ofensiva acreditando nos contra-ataques da França. Eu não quero saber se os contra-ataques da França é perigoso se eu estiver dentro do match odds. Eu quero uma França dominando para estar dentro do match odds. Fazer o arroz com feijão. É isso que eu quero, é o que eu tenho feito na Copa, tem dado resultado, vocês estão vendo meus resultados no meu diário. Então fazer o arroz com feijão. França bem, com superioridade, Theo vai estar no mercado provavelmente contra a Tunísia. Se tiver que tomar o gol, aí paciência, né? Agora, uma França recuada para jogar em contra-ataque, por mais que eu saiba que o contra-ataque da França é excelente, eu não quero dar essa chance, porque a França pode entrar mesclada também, tá? Então eu deixei de trabalhar contra a Dinamarca quando a França estava mal, deixei de trabalhar contra a Austrália quando a França estava mal. Só estive contra os times que jogaram contra a França quando de fato a França estava superior em campo, e é visível quando isso acontece, tá? Cenário para gols. Caso a França saia na frente, a gente vai ter provavelmente uma França tendo espaço para contra-atacar. E aí entra a peça principal que eu comentei no início, que é o Mbappé. Se o Mbappé estiver em campo, muito dificilmente a gente vai ter uma França apática, porque é um cara com gana. Então muito provavelmente ele vai querer contra-atacar, e aí talvez eu me explore aqui o mercado do over limite, tá? Somente nesse cenário. Então eu já vou traçar aqui essa possibilidade de trabalhar contra o time da Tunísia. Pessoal que está me ouvindo falar, quero palpite desse jogo, quero resultado desse jogo. Procura um outro canal, indico para vocês, principalmente o canal do Mundo Bet, do Christian e do La Casa de Tips também, que dá palpites. Aqui eu trabalho ao vivo, numa exchange na Betfair, então o máximo que eu posso ajudar vocês aqui é com cenário, tá? Com conhecimento das equipes e cenário. Não vou conseguir te ajudar em palpite, quanto vai ser o jogo, quem vai marcar, quem vai finalizar no gol, se vai ter cartão amarelo, se vai ter escanteio. Não sei. Não é a minha praia, tá bom? Vambora. Mesmo horário, Austrália e Dinamarca. A Austrália, teoricamente, se seguir o fluxo natural da vida, uma Austrália que é a 7 e uma Dinamarca também é 1,50, odds parecidíssimas. A gente tem uma Austrália jogando por um empate, né? Por quê? Se a França empatar ou vencer a Tunísia está eliminada, e aí o adversário principal da Austrália vai ser a Dinamarca. Aí vira praticamente ali um jogo de mata-mata. Se a Dinamarca vencer, classifica em segundo. Se a Austrália empatar ou vencer, classifica em segundo, considerando que a Tunísia não vença a França, que obviamente é uma situação muito difícil de acontecer, tá? Então é um jogo muito importante. A Austrália fez uma primeira partida contra a França surpreendente nos primeiros minutos, bem postada, agredindo, marcou o primeiro gol, mas depois começou a demonstrar suas falhas. Contra a Tunísia, jogou muito bem também, tenho que elogiar, e depois não quis contra-atacar, foi mais defensivo, é um time mais aéreo, mais encorpado, mais físico, tá? Não tem muita qualidade, é finalização de fora e gol de cabeça e vamos que vamos, tá? E a Dinamarca já é um time que, contra a Tunísia, me decepcionou um pouquinho. Eu cheguei a estar contra a Tunísia nesse jogo, como eu falei, tomei aquele gol impedido. A Dinamarca não conseguiu propor o jogo como eu achei que iria propor, não conseguiu furar a defesa da Tunísia, o jogo ficou 0-0. Depois, no jogo contra a França, em alguns momentos conseguiu levar perigo, jogou um pouco melhor, teve mais posse, mas mesmo assim sofreu com a bola, principalmente a bola aérea da França, né? Principalmente com as jogadas do lado esquerdo. Então, assim, hoje, por mais que eu ache realmente que a Dinamarca é favorita, eu não consigo cravar que a Dinamarca vai conseguir furar uma retranca da Austrália. Porque se eu já sei que uma Austrália joga por um empate para classificar, meus amigos, se tem uma coisa que a Austrália vai fazer nesse jogo é defender. Então o que a Dinamarca tem que fazer? Marcar um gol cedo para tirar a Austrália da sua zona de conforto e poder sim jogar um pouco mais em transição, que não foi algo que a gente conseguiu ver a Dinamarca fazendo nessa Copa ainda. Não é o forte da Dinamarca, mas a Dinamarca tem jogadores velozes para poder aproveitar isso. A Dinamarca também tem uma excelente bola aérea, vale ficar de olho nisso, mas a Austrália também, tá? E aqui vai ser complicado. Se a Austrália plantar o carro lá atrás e só ficar defendendo, de novo, vou seguir o mesmo parâmetro
para trabalhar contra a seleção da Austrália. Já tomei um gol anulado, estando contra o adversário da Dinamarca, mas se tiver que tomar outro e validar, paciência. Mas o meu cenário é a Austrália plantado, Dinamarca recuperando a segunda bola, provavelmente eu vou estar lei a Austrália. Se a Austrália estiver puxando contra-ataque, aí talvez eu fique de fora. Cenário para gols. Se a Austrália estiver empatando o jogo, se o jogo estiver empatado, ou se a Austrália estiver vencendo, eu não vou querer trabalhar gols aqui. Por mais que a Dinamarca se exponha. Eu quero gols somente se a Dinamarca estiver na frente e a Dinamarca estiver a fim de jogar. Porque a Dinamarca pode simplesmente abrir o placar e se fechar lá atrás e já era. Tá? Então, 2 jogos com odds parecidas que eu quero seguir o mesmo critério, mas aqui são cenários diferentes. No da França, o favorito já está classificado. Não é ele que precisa ir para cima. Então, talvez a gente não veja uma exposição tão forte da França no início do jogo. Nesse jogo aqui, que é o segundo, a Dinamarca, que é o favorito, precisa. Então, ela vai para cima do adversário. E provavelmente a gente vai ter aqui um padrão de superioridade, agredindo o mercado e fazendo essa odd movimentar. Muito cuidado com os contras, tá bom? E com as bolas aéreas da Austrália, que vai ser alçada de tudo quanto é lugar. Beleza? Segundo jogo do dia, Polônia e Argentina. A situação da Argentina não é fácil. Por quê? A Polônia é líder do grupo com 4 pontos. A Argentina, nesse momento, ela está classificando. O que a Argentina não, o que não pode acontecer, né? A Argentina joga por um empate se Arábia Saudita e México ficarem empatados, porque a Argentina tem saldo de 1 e a Arábia Saudita de -1. Então, se o jogo dos 2 jogos terminarem empatados, Argentina e Polônia se classificam, Polônia em primeiro, Argentina em segundo. Se a Argentina não vencer e qualquer um dos 2 jogos aqui houver um vencedor, a Argentina só fica de fora se o México vencer a Arábia Saudita e conseguir tirar o saldo de gols. O México hoje tem um saldo de gols de -2. Para passar a Argentina teria que fazer pelo menos 3 ou 4-0 contra a Arábia Saudita. Não é fácil, porque a Arábia Saudita é um adversário muito chato que já venceu a Argentina na competição, tá bom? Então, nesse momento, eu vejo uma Argentina com necessidade de vitória. Não dá para contar com um empate no outro jogo, não dá para contar que é o México que vai vencer. A Arábia Saudita, se vencer, vai complicar a vida com certeza aqui do time da Argentina. E outra, a Polônia, que está em primeiro do grupo, pode ficar de fora. Se a Arábia Saudita vencer o jogo e a Argentina vencer o seu jogo, a Polônia está eliminada, tá? Então, toma um pouco de cuidado aqui. Eu acredito que a gente vai ter aqui, de novo, mesmo cenário de odd. Olha que interessante. A gente vai ter aqui uma Polônia jogando por um empate, tá? Eu acho que a Polônia joga por um empate, porque com a Polônia empatando, mesmo que a Arábia Saudita vença, a Polônia passa, mas passaria em segundo. Não é um resultado confortável. Ficar segurando o empate, quem joga por um empate geralmente se ferra, tá? Mas ainda trabalha com a possibilidade de empate a Polônia. Com isso, a gente provavelmente vai ter uma Argentina mais agressiva no início do jogo, tentando refazer o seu resultado, mas presta atenção no início do jogo da Argentina contra a Arábia Saudita e no início do jogo da Argentina contra a seleção do México. Uma marcação-pressão no campo da seleção argentina costuma atrapalhar muito o jogo da Argentina, principalmente a saída de bola. Por quê? Mesmo que seja uma marcação de corpo presente, sem ser aquela marcação-pressão, atrapalha demais. E a Argentina é um time muito emocional, muito nervoso. Então, qualquer coisa ali que está em cima deles, aquele apavoro todo, se não for o Messi para poder limpar, eles ficam muito cagados, eles se cagam todos. Então, geralmente, a gente tem uma Argentina com dificuldade se eu tenho marcação alta. Se a Polônia recuar a linha e deixar a Argentina criar sem contra-atacar, ficar só dando balão para o Lewandowski ou para o Milik, aí eu vou estar ali Polônia. De novo, vou colocar essa possibilidade, tá? Arroz com feijão, gente. Não tô aqui para inventar roda, para fazer lei Argentina, para pegar back Polônia. Eu trabalho no arroz com feijão, se tiver leitura. Beleza? Cara, isso aqui é o que eu faço, tá? É isso. Polônia recuada, jogando por um empate ou não fazendo marcação-pressão e só lançando bola para os jogadores altos, por mais que possa dar certo, talvez eu esteja lei Polônia. Agora, uma Polônia marcando pressão, atrapalhando saída de bola, ganhando bola, se a Argentina der chutão, ganhando bola nessa segunda bola, aí eu tô fora do mercado. Não vou ser eu que vou corrigir essa odd da Argentina, porque vocês têm que lembrar o jogo da Argentina contra o México. O mercado acredita demais na Argentina, assim como acredita no Brasil, na França. Tentar brigar com o mercado aqui é aquela coisa. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Ah, mas a Argentina tá mal em campo, tem que corrigir. Cara, eu trabalhei lei Brasil no jogo contra a Suíça, o Brasil mal, não jogando nada do que se esperava. O mercado não corrigia.
Eu consegui um lucro na unha, no suor ali, foi complicado. Então eu não estou afim de trabalhar esse Chile e Argentina. Então o meu cenário aqui, ou eu trabalho contra a Polônia, ou eu não faço nada. Se a Argentina estiver vencendo, principalmente de 2 gols de diferença, porque eles já vão estar emocionalmente tranquilos. E a Polônia precisava ir para cima, porque aí pode ter a Arábia Saudita vencendo outro jogo, porque tem uma coisa, um empate, mesmo que a Polônia perca, vamos lá de novo, ó, a Polônia tem saldo de 2. Se a Arábia Saudita e México terminar empatado e a Polônia perder, a Polônia pode passar em segundo, porque o saldo da Arábia Saudita é de -1. Então a Polônia passaria mesmo com a derrota, mas ela teria que torcer por um empate. Presta atenção, vou te dar uma dica aqui, presta atenção. Vai dar uma embolada na cabeça dos poloneses, por quê? Se a Argentina estiver vencendo o jogo por 1-0, cenário, tá? A Polônia de saldo 2 vai estar com saldo 1. E a Arábia Saudita vai estar naquele momento com o saldo de -1 se tiver empatado. A Polônia ainda passa. Se a Polônia toma 2, com a Arábia Saudita empatando o jogo, tudo fica empatado, porque aí a Polônia vai estar com... Não, aí a Polônia vai estar com saldo 0. E a Arábia Saudita ainda com -1, ainda passa a Polônia. Se a Polônia toma 3, aí já começa a complicar, porque aí a gente tem um empate, e aí o outro critério de desempate é outra questão. Então é o seguinte, qual que é o meu receio aqui? Se eu tiver uma Polônia perdendo, eu tenho receio da Polônia não se expor com medo de tomar mais gols. E aí eu tenho receio de trabalhar o mercado de gols. Entendeu o meu conceito? Por exemplo, se tiver 1-0, eu acho que a Polônia ainda vai, porque o saldo vai ficar de 1, então tá de boa. Agora, a Argentina ganhando por 2-0, aí já começa a escorrer o melado. Porque se eu vou para cima para tentar somar um saldo, somar 1 no meu saldo, eu posso tomar mais 1 e ficar com -1 de saldo e empatar tudo com a Arábia Saudita. Tá? Então, cara, muito cuidado com essa relação. Toma essa decisão na hora que, se você for ter essa vontade de trabalhar o over limit, toma um pouco de cuidado aqui, tá? E por último, Arábia Saudita e México. Olha, eu acho que ninguém vai se surpreender se a gente ver uma Arábia Saudita vencendo a seleção do México e se classificando, seja no lugar da Argentina, seja no lugar da Polônia. A minha internet não está querendo abrir esse jogo aqui? Será que eu fiquei sem internet? Deixa eu olhar pelo grupo aqui mesmo aqui, ó, abriu. Boa. Aqui a gente já tem uma odd um pouquinho diferente, o México um pouquinho mais alto, a Arábia Saudita um pouco mais baixa. O mercado já entendendo que a Arábia Saudita pode se inferir o México, tá? A Arábia Saudita vai proporcionar ao México coisa que a Polônia não proporcionou, coisa que a Argentina não proporcionou. Marcação-pressão. A Arábia Saudita é um time muito agressivo na marcação. E essa agressividade na marcação, compactando os espaços, faz com que a Arábia Saudita jogue na linha tênue, ou seja, no limite. É aquele time que vai para cima, vai te pressionar, vai compactar, vai atrapalhar a sua saída de bola, vai te deixar maluco. Mas uma bola esticada nas costas em uma linha de impedimento mal feita é caixão. Então, pode ser que esse jogo destrambele para gols em algum momento, mas tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque é aquela coisa. O time que estiver vencendo vai pensar muito mais na classificação do que na ampliação de resultado, tá? Porque aí o saldo de gols não vai importar, tá bom? Eu acho que a gente pode ter campo para trabalhar contra o México no início do jogo aqui, porque o México vai passar um dobrado com essa marcação-pressão da Arábia Saudita. Mas é aquela coisa, o risco dessa posição é muito alto, porque qualquer saída, qualquer escapada do México vai pegar essa linha alta da Arábia Saudita, para quem já viu os jogos da Arábia Saudita contra a Argentina e contra a Polônia. E a Polônia, por exemplo, usou muito bem isso. A Polônia sofreu no início, a odd da Polônia corrigiu, eu estava dentro dessa correção da Polônia. Tem que respeitar, a Arábia Saudita é um time que marca muito, mas aí quando a Arábia Saudita dá aquela baixada no fim do primeiro tempo, dá aquela cansada, a Polônia usa muito bem dessa linha alta para conseguir criar situação de perigo. E é o que eu acho que o México vai fazer. Talvez o México sofra nos primeiros minutos, a odd do México tende a corrigir, mas depois a Arábia Saudita pode cansar. Lembrando, se a Arábia Saudita vencer, é muito provável que ela se classifique, tá? Uma vitória da Arábia Saudita aqui provavelmente significaria classificação, porque iria a 6 pontos, e aí um empate entre Polônia e Argentina, a Polônia só vai a 5, ou uma vitória entre os dois, a Arábia Saudita passaria aqui
em segundo. De qualquer maneira, se houver um vencedor no outro jogo, a Arábia Saudita passa em segundo. A Arábia Saudita só passa em primeiro se o outro jogo terminar empatado. Tá? E o México só tem chance se vencer por 3 gols de diferença daí para mais. Tá? Ou então, por exemplo, se o México vencer e a Polônia vencer o seu jogo, e aí cada gol que a Polônia fizer é -1 de saldo na Argentina. Então vamos colocar um placar aqui de 2-0 Polônia. O saldo de 1 da Argentina iria para -1, ou seja, 1, 0, -1. E o México, que tem um saldo de -2, teria que vencer por 2-0 para se classificar. Mais ou menos isso aqui num cenário mais amplo para vocês entenderem. Tá? Então o México é aquele time que sabe que se estiver na frente, vai ter que fazer mais gols. Então você que trabalha no mercado de gols, fica de olho nisso, porque a gente vai ter uma Arábia Saudita, se estiver perdendo, se jogando para tentar a virada, que o empate não vai servir, provavelmente, né? Vai ter que tentar a virada. E provavelmente vai dar espaço. O empate só serve para a Arábia Saudita se a Argentina estiver perdendo o jogo. Aí serve. Então, a Argentina perdendo de 2-0, de 2-1, a Arábia Saudita tomando um gol, vai para cima igual louca, vai dar espaço. E a gente pode trabalhar um over limite, um over à frente aqui. Tá? A gente pode ter aqui um cenário de correção de preço do México e também um cenário de ler a pior equipe em campo na Arábia Saudita. Mas eu vou falar sério, vai ser muito complicado estar contra a Arábia Saudita nesse jogo. Que é um time que vai marcar muito pressão, tá? Então toma cuidado. Talvez o primeiro valor desse jogo seja contra o México e depois a gente vê alguma coisa para gols. Beleza? Vou ficando por aqui. Não esquece, promoção da Betfair para o jogo contra o Camarões, que pode ser também um jogo onde a gente tenha estreia de outros jogadores que não estão participando, dos titulares. E se você tem conta na Betfair, participa do sorteio aqui de R$30 todos os dias. Beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o like no vídeo que ajuda bastante. Bom dia de trabalho para vocês. Juízo não inventa moda, faz o simples. E é sempre um prazer. Valeu!